Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Beleza? Então aqui nós estamos de volta com mais aulas para vocês de desenvolvimento de sistemas, de programação de computadores 3. Essas duas disciplinas aí que a gente trabalha com C Sharp, desktop, com banco de dados e tudo mais. Vamos lá então? Essa é a aula de número 7. Vamos lá, let's go! Muito bem, então a gente vai começar agora aqui com essa aula de número 7 e espero que vocês gostem, porque a gente vai apresentar um componente novo aqui, tá bom? Mas não sem antes colocar uma musiquinha. Então é isso aí. Bom, essa aula aqui a gente vai ver um componente novo que tem a ver com banco de dados. Né? Então vamos lá, vamos partir para a apresentação já, imediatamente. Então, só lembrando, né? Nessa aula nós vamos conhecer um componente que se chama Grid View. Grid View, ou melhor dizendo, Data Grid View. Por quê? Porque é um componente que forma uma espécie de grade para visualizar dados. Então por isso que o nome dele é esse. Ele cria uma tabela gráfica na tela e pode ser usado com ou sem conexão com o banco de dados. Esse é um detalhe importante também que nós vamos verificar aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos partir do negócio aqui. Bom, aí você está vendo uma grid. O que é um Data Grid View? Esse componente serve para visualizar dados em forma de tabela, como você está vendo aí. É um componente bonito, altamente customizável. Você pode colorir, mudar, tirar, colocar e muita coisa para customizar. A gente nem vai conseguir ver tudo aqui nessa aula. A gente vai ver o principal. Pode trabalhar com dados carregados de um banco de dados, até mesmo ser preenchido pelo usuário. Então é uma tabela que pode ficar aberta com espaços e o usuário clica e digita. Você pode travar ela e mostrar dados já prontos, vindo de um banco de dados, só para o usuário ver. Ou você pode até colocar, sem ser do banco de dados, né? Colocar uma possibilidade de o usuário adicionar dados, mas sem clicar na tabela. Bom, as possibilidades são infinitas para usar esse Data Grid View. Importante que a gente usa muito, porque muita coisa, muitos dados muitas informações são em tabela, são no formato de tabela. Então você consegue manipular bem legal aí com esse Data Grid View, tá bom? Então a gente vai começar adicionando um Data Grid View. Esse quadrado cinza aí pode parecer estranho, mas é um Data Grid View. Então procure o Data Grid View na caixa de ferramentas e você pode procurar ele digitando ou procurar ele na abinha, né, no caixa de ferramentas, na seção dados, porque ele é um componente que a gente não tinha falado ainda, porque ele é específico para dados. Adicione ao formulário. Quando você adicionar, você vai ver uma coisa cinza como essa, porque ainda não tem nada, não tem nem coluna nem linha, não tem dados, não tem absolutamente nada. Então nós vamos aprender a montar um Data Grid View, por enquanto, nesse primeiro momento, com dados locais, ou seja, com dados que não vieram do banco de dados, não vai ter conexão com o banco de dados. Então, nesta aula especificamente, para a gente aprender que dá para usar o Data Grid View também dessa forma, tá bom? Então, vamos lá para o Visual Studio, e eu já abri um projeto aqui. Então, se vocês puderem e tiverem acesso a um computador com Visual Studio, abra um projeto do tipo Windows Form, e aí vai ter um formulário aqui, e aí na caixa de ferramentas aqui, eu vou procurar Data Grid View, ou eu posso digitar aqui, ou então, se eu não tiver a fim de digitar, eu tenho que procurar aqui na abinha Dados. Então tá aqui, ó, Data Grid View. Puxa aqui, como eu mostrei para vocês, vai ficar cinzão aí. Olha lá. Depois você manipula ele do jeito que você quiser aí, coloca o tamanho que quiser. Aqui é possível até docar ele, né? Se você clicar aqui, ó, encaixar no Container Py, ele tampa tudo aí, né?
né? Mas por enquanto eu vou trabalhar com ele aberto assim. Tá? Então tá aí. Um Data Grid View vaziozão. Sem nenhum dado carregado, nem coluna tem. Muito bem. Então, como é que faz agora? Então a gente vai passar agora aqui na apresentação, que tem as diquinhas aqui para vocês. Bom, uma maneira bem fácil de adicionar colunas ao Data Grid View é usando um pequeno botão no canto superior direito e escolher adicionar coluna. Tá vendo ali, ó? Então, lá em cima tem esse botãozinho aqui, ó. Olha lá. Esse botãozinho parece um quadradinho aí com uma setinha. Onde você vai encontrar isso daí? Você vai encontrar aqui, ó. Vamos pro Visual Studio para mostrar para você. Você clica no Data Grid View, olha lá, ele lá. Tá aqui, ó. Olha que pequenininho. Você clica nele, aí ele abre algumas coisas que você usa bastante, porque é tudo repetição do que está aqui em propriedades, mas aqui está mais resumido, né? Então aí você consegue enxergar melhor, enxergar bem o que você precisa aí, daquilo que você vai usar mais frequentemente. Então tá aí. Por exemplo, aqui você não vai mexer nada, escolher fonte de dados. Depois embaixo eu explico melhor, mas o importante para nós agora é isso aqui, ó, adicionar coluna, editar colunas. Então, vamos adicionar colunas. Adicionar colunas. Aí abre essa janelinha aí que talvez, não sei se você está vendo, acho que não. Então, quando eu cliquei em adicionar colunas, ele vai abrir uma janelinha igual essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês pelo... Aqui, ó, essa janelinha aí. Vai abrir essa janelinha aí. Eu não consegui mostrar ela ali na apresentação, direto ao vivo, por questões de software que eu uso aqui. Mas tudo bem. Então você, por aí, dá para ver o que tem que fazer. Então aí, o que tem aí, ó? Note que a imagem abaixo há 3 coisas básicas para definir a respeito de colunas, ó. Adicionar coluna. Você tem que dizer qual é o nome, qual é o tipo, qual é o texto do cabeçalho. Então o nome se refere ao nome da coluna para fins de programação, quer dizer, onde está marcado aqui em azul, vai ser um nome em que a coluna vai ser depois referenciada na programação. Então é um nome importante mais para o programador. Depois vem o tipo. Esse tipo, note que é muito interessante, ela pode ter outros formatos além de texto simples. Por enquanto, não interessa para nós trabalhar com outros formatos, porque ele pode ter até um botão, acredite, dentro da coluna da tabela, dentro de uma célula de uma tabela dessa. Pode ser um botão, pode ser uma caixa de... um checkbox, coisas assim. Mas a gente quer trabalhar com texto, então o que está marcado ali vai ser o que está padrão. Data Grid View Text Box Column. E finalmente, um texto para o cabeçalho. Esse é o texto que vai aparecer no gráfico para o usuário ler. Então esse tem que ser um texto bonitinho, pode ter espaço, pode ter, né, nome do não sei o que. É o que vai aparecer ali para a pessoa ver mesmo e ler, né, como visualização. Tá? Então é isso que você vai fazer. Quer dizer, é assim que você adiciona uma coluna. Tem outras coisas aí embaixo também que eu não mencionei, mas eu nem vou mexer nisso agora, né? Por exemplo, eu posso criar uma coluna e deixar ela oculta. Então ali está marcado como visível. Posso deixar ela somente leitura para que o usuário não digite nada nela. E posso congelar ela para que ela nunca se oculte. Mesmo que a tabela seja bem larga, ela vai sempre ficar aparecendo. Igual dá para fazer no Excel também. Aí você aperta o botão adicionar ou cancelar, caso você queira desistir. Bom, aí você também pode ter uma outra possibilidade, que é editar a colunas. Mas antes de vir para isso, deixa eu acrescentar uma coluna para você ver. Então aqui no Visual Studio você não está vendo a minha janelinha, mas ela está aparecendo aqui. Eu vou adicionar a coluna nome. Vou digitar aqui, você não está vendo. Nome, e o nome dela que vai aparecer é nome mesmo. Aí nesse caso pode ser igual aos dois. Nome, adicionar. Olha lá. Agora que eu fechei, você deve estar vendo. Você deve estar vendo aí que meu grid tem um nome. E aí aparece aqui embaixo um lugar como se fosse para o usuário digitar o nome. Entendeu? Como se fosse um axis, algo assim. Tá? Bom, o que mais que dá para fazer? Aqui onde você está vendo agora é aquela outra possibilidade de clicar em editar colunas. Então, em editar colunas tem várias coisas que dá para fazer. É possível modificar a ordem das colunas, excluir colunas, definir cores, formas e muitas outras propriedades para cada coluna individualmente. Então, não dá tempo de a gente falar tudo aqui, né? Tudo que está aqui, ó, nesse lado aqui.
né? Então eu aconselho você a dar uma checada aí, dar uma boa olhada no que dá para fazer. Dá até para definir largura de cada coluna, é bem customizável, tá? Cores, etc e tal. E aqui vai ficar uma lista, ó, uma lista de colunas. Eu só tenho uma, mas aqui dá para adicionar mais ou remover. Eu seleciono e removo. E nesses botõezinhos aqui, eu posso trocar a ordem das colunas. De repente, preferir trocar isso porque eu estou fazendo toda a tabela na mão, né? Então, não é difícil não, é bem tranquilo. E aqui, ó, Header Text é o nome que aparece lá em cima, né, no cabeçalho, né? E assim por diante. Então, depois que você manipular legal aí, você pode dar OK e aí você vai conseguir fazer tudo isso. Bom, outras configurações do grid. Agora do grid geral, não só de cada coluna do grid. No mesmo botãozinho do canto superior direito, é possível habilitar e desabilitar certos comportamentos do grid, como permitir ou não inclusão pelo usuário. Então o que acontece? Se eu rodar esse programinha aqui agora, vamos ver se vocês conseguem ver. Se eu rodar esse programinha aqui agora, você vai perceber o seguinte, vai aparecer a janela, deixa eu ver se está aparecendo. Deixa eu ver, tá mesmo, olha que legal. Olha lá. Tá vendo? Tá ali, ó. Então se você... Tô rodando, tá? Janelinha aqui, cadê? Subiu? Tô rodando. Então aí eu posso... Olha lá, o usuário pode digitar aqui, ó. Ai, que louco. Tá liberado. Ele digitar o que ele quiser aqui. E para apagar também. Aperta um delete aqui, ele apaga. E para editar também, ó. Já editei, mas eu quero editar em cima. Tá tudo liberado. É uma tabela aberta, totalmente aberta. É só a coluna que não, que ele define o nome dela. Tá? Então, se você não quiser que funcione dessa maneira, então dá para mexer. Como é que você faz isso? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em tempo de execução, que eu estou aqui agora, em tempo de execução, cadê meu... Eu posso vir aqui no botãozinho e eu posso desabilitar aqui, ó. Habilitar inclusão, habilitar edição e exclusão. Pronto. Se eu fizer isso e rodar agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho o nome da coluna, mas não consigo adicionar nenhuma, não consigo apagar nenhuma, não consigo e assim por diante. Tá? Então, isso você define aqui, ou aqui também tem essa mesma possibilidade. Ok? Então, essa é uma das coisas que eu queria mencionar. O que mais? Além disso, com o grid selecionado, há muitas outras propriedades. Mais uma vez, é importante que você dê uma explorada nas propriedades. Onde estão as propriedades? Com o grid selecionado, vão aparecer aqui, ó, propriedades. Um monte de coisa. Tá tudo aqui. Dê uma boa olhada, tem bastante coisas malucas aí. Por exemplo, eu citei algumas aqui. Deixa eu passar aqui. Citei algumas aqui. Por exemplo, Selection Mode define como o usuário poderá selecionar itens do grid. Você quer que selecione por coluna, por linha, por célula e assim por diante. Também tem o Read Only, pode tornar todo o grid só para visualização. Mas também dá para fazer isso desabilitando ali onde eu fiz, que mostrei para vocês antes. E deixa a tabela mais... Dá para tirar pedaço da tabela, tirar o cabeçalho, tirar aquela lateral que fica. Enfim, um monte de coisa dá para fazer, tá? Bom, agora chegou o momento de eu já consigo montar toda coisa assim, todas as colunas, mas e os dados, né? Os dados são os mais importantes, né? O mais importante do grid, sem dúvida, são os dados, porque sem dados não existe o grid. Então, eles poderão vir de uma consulta SQL em um banco de dados. Talvez poderão ser digitados pelo usuário, se o grid estiver liberado, como a gente viu anteriormente no exemplo que eu fiz. Ou, numa outra possibilidade, poderão ser adicionados via linha de comando. Então, tem um monte de jeito de trabalhar com o Data Grid View. E eu vou tentar mostrar para vocês a maioria das maneiras. Por exemplo, para deixar o usuário livre para digitar no grid, isso não precisa fazer nada, não precisa programar nada. Já é o básico, já é o padrão, por assim dizer. Então você cria o grid, abre o programa e ele já está liberadão, o cara pode ir ali digitar, tal. Então não preciso mostrar mais isso aí que já mostrei. Agora, se eu travar tudo,
e quiser que os dados sejam somente leitura e venham do banco de dados, aí isso vai ser uma próxima aula. Hoje, o que eu quero mostrar? Como inserir dados no grid por meio de linha de comando. Como eu manipulo esse negócio via programação. Então é isso que eu quero mostrar. Vamos exemplificar esse terceiro método. Para isso vamos desabilitar tudo no grid, como já fizemos, deixá-lo somente leitura, e depois nós vamos montar isso aqui, ó. Então o que tem aqui, ó? Tem um grid com nome, peso e altura, 3 caixas de texto, aqui ó, nome, peso e altura, 3 labels, nome, peso e altura, e um botão para apertar. Quando eu apertar, pega o que está aqui e joga no grid. Essa aqui é a ideia, tá bom? Então vamos montar isso aqui? Vamos montar rapidinho. Vamos passar lá pro Visual Studio e montar rapidinho. O grid eu já tenho. Eu só preciso colocar as colunas peso e altura. Então eu posso vir aqui, clicar aqui em adicionar colunas. Agora você não está vendo, mas eu estou adicionando peso, e altura. Por enquanto, eu não estou me preocupando com o tipo das coisas, mas tem tipo também, viu? Olha lá. Olha, se eu pegar aqui no editar colunas, eu posso até definir uma tipagem aqui. Eu posso definir, por exemplo, uma formatação do texto para numérico, para... Entendeu? É uma questão de formatação essa tipagem. Na verdade, o grid é só visualização, né? Dados de verdade estão em bancos de dados ou tabelas locais que a gente vai aprender mais para frente. Tabelas data table, né? Tabelas dinâmicas que ficam dentro do nosso software. Mas por enquanto dá para mexer em formatação. Mas eu não vou mexer, tá? Vou deixar assim mesmo. Vai ficar como texto, tudo normal. Não vai mostrar tudo formatadinho certinho nesse momento, mas não é o problema. Agora falta colocar aqui caixas de texto. Então vamos lá, caixas de texto. O meu tá em inglês, né? Text box. Text box. Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então são 3, 2, 3. Baixa um pouquinho aqui para poder colocar a label em cima. Tá bom. Aí eu pego uma label. Mais uma, Ctrl+C, Ctrl+V. Mais uma, Ctrl+V. E um botão. Vou pegar o botão aqui. Botão. Esse botão vai ser o adicionar. Aí. Beleza. Tá quase pronto. Só preciso trocar os nomes aqui para não confundir tudo aqui. Então vai chamar txt nome, txt altura, peso, né? Peso é o segundo. Txt peso e txt altura. Essas labels eu preciso mudar o texto delas mesmo. O nome delas não é necessário. Preciso mudar o texto dela. Então essa aqui é nome, peso e altura. E aqui é o botão adicionar. Perdão. Então eu vou mudar para nome para ele para BT adicionar. Pronto. Agora eu preciso programar isso aqui, ó. Pronto, minha janelinha tá bonitinha, tá prontinha. É o que eu queria fazer, do jeito que tá aí.
monte de chinelo acima, o grid deve estar com as opções de manipulação desabilitadas e com colunas, nome, peso, altura adicionadas. Já fiz isso. Vamos programar agora. Então o grid, na verdade, é uma matriz de dados, por isso ele trabalha com com os seguintes conjuntos de dados. Isso é importante, hein? Presta atenção. Columnas, que são as colunas, isso é um conjunto de dados, como se fosse um vetor. Conjunto de todas as colunas. Então eu consigo fazer coisas acessando sempre coluna. Quero mudar uma coluna. Então eu vou para columnas e localizo a coluna que eu quero e mudo. Porque é um conjunto de dados. Rows são as linhas, conjunto de todas as linhas. A mesma coisa, eu consigo selecionar uma linha específica. E cells é o conjunto de todas as células. Nas próximas aulas a gente vai entender melhor isso aqui, mas presta atenção nisso aqui. O grid trabalha com esses três conjuntos fundamentais. O que nós queremos nesse momento é adicionar uma linha ao conjunto rows. Então eu vou manipular o conjunto rows que está vazio quando eu começar o programa. Tá? Então como é que eu faço isso? Vamos lá. Clico no adicionar para programar o botão. Aqui, ó. Esse corpo aí. Então volta aqui, ó. Clica no botão adicionar 2 vezes, aí vai abrir o código. O código é muito simples, tá? Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero fazer data grid view ponto rows. Não falei que ele estava nas linhas, ó? Rows. Então agora eu tenho acesso a todas as linhas do meu grid. Todas as 0 linhas que eu tenho no grid. O que dá para fazer com ela? Um monte de coisa, pontinho. Dá para apagar, dá para adicionar, dá para não sei o que, localizar. O que eu quero é adicionar, então é ADD. Aí tem várias formas de adicionar linhas. Eu vou usar a mais simplificada. Aquela que eu posso adicionar uma linha vazia, inclusive. Mas não é isso que eu quero, não. Então eu vou passar as informações na ordem correta. TXT, nome, ponto, text, vírgula, ó, que é parâmetros, txt, peso, ponto, text, vírgula, txt, altura, ponto, text. Pronto. Simples assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou passando, não são 3 colunas? Então eu tenho que passar 3 parâmetros aqui. Cada um vai encaixar certinho em cada coluna. Por isso que tem que estar na ordem certa. Na ordem que foi criado as colunas. Nome, peso, altura. Pronto. Quando eu fizer isso, e eu estou pegando os nome, peso e altura da onde? Das caixas de texto. Por isso que eu coloquei caixa de texto aqui. Ok? Então, é isso aí. Vamos testar? Se eu apertar um play aqui agora, você vai ver que vai funcionar. Olha lá. Jorge pesa 67, a altura dele 1,86. Bem magrinho, né? Aperto o botão adicionar, pá, foi pra lá. E não adianta eu tentar apagar, não adianta eu tentar editar, porque tá tudo desabilitado. Essa tabela ela é read only, certo? Se eu quiser adicionar mais um, é só mudar aqui, ó. Arturo. Ah lá, foi. E vai adicionando um atrás do outro. E se eu colocasse 4 parâmetros? Não ia funcionar. Ia só os 3 aqui primeiro, o quarto ia se perder. Se eu colocasse só 2, ia funcionar. Ia colocar só os 2 e o terceiro ia ficar vazio. Ok? Perfeito. Então vamos para a próxima etapa. Programando aqui o que eu acabei de programar. Vamos programar a adição no botão adicionar. Essa é a programação, muito simples. A instrução ADD faz parte do conjunto rows do grid. Ele recebeu um vetor de valor de tamanho indeterminado. Por quê? Porque eu não sei quantas colunas tem. No meu caso, são 3 colunas, eu passo 3 parâmetros. Se tiver 4, passo 4 e assim por diante. Tá? É isso aí. Agora a gente vai aprender a manipular o grid para apagar. Quero excluir uma linha via linha de comando, porque eu poderia excluir. Se tivesse habilitado a exclusão, eu clicava lá, dava um delete e apagava. Mas está desabilitado. Então o usuário para apagar tem que apertar um botão que eu vou criar. Olha lá, como não está habilitado para excluir dados, então
eu preciso fazer via programação. A ideia é a mesma, é excluir uma linha inteira, porque uma linha representa todos os dados. Então, as linhas possuem uma numeração igual a um vetor, começando pelo 0. Então, a primeira linha é 0, a segunda é 1, a terceira é a 2 e assim por diante. Por isso, para excluir, nós teríamos que saber qual é a linha que o usuário quer excluir. Então, eu permito que o usuário clique para escolher uma linha, clique em qualquer célula. Na célula que ele clicar, eu descubro qual é a linha que está selecionada a célula, e nós fazemos isso por meio de um conjunto de dados novo, que eu falei para vocês que tinha columns, rows e cells. É verdade, mas também tem selected columns, selected rows e selected cells, que são somente as colunas, as linhas ou as células selecionadas, porque dá para selecionar mais que uma. Então vou usar o selected cells para ver aonde que ele clicou. Embora dá para selecionar mais que uma, eu vou pegar a primeira que ele selecionou, ou uma só se tiver. Ele vai clicar e vai selecionar. Aí pronto. Se eu descubro qual é a célula selecionada, eu também descubro qual é a coluna, a linha que ela está. É fácil. Aí eu só pego a linha e daí eu uso um comando para apagar a linha que eu quero. Tá? Como é que faz isso? Vamos lá. Vamos fazer no Visual Studio. Para isso, eu vou precisar adicionar um botão. Então vou fazer aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E temos mais um botão. Claro que eu tenho que agora mudar o nome dele, né? Então esse aqui vai ser o excluir. E eu tenho que mudar o nome dele também. Aqui, ó, vai ficar pt excluir. Muito bem, é nele que eu vou programar. Então dou 2 cliques. Bom, quando rodar você vai ver que o usuário pode clicar ali, selecionar, etc. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada linha selecionada do tipo inteiro, e nela eu vou jogar o valor que eu descobri onde que o cara clicou. Como é que eu descubro? Data grid view ponto, agora é o selected cells. Por que eu não uso selected rows de uma vez, né? Porque daí eu já sei qual é a linha selecionada. Porque para o cara selecionar a linha inteira, ele teria que selecionar a linha inteira, entendeu? E normalmente o usuário não vai fazer isso aí. Ele vai acabar clicando numa célula só. Então por isso que eu uso selected cells. Aí, ó, veja, isso aqui é um vetor. E o vetor, ele trabalha assim, ó, com colchete. Então, qual é a linha selecionada que eu quero? Eu quero a 0. A primeira linha selecionada. Porque se tiver 10, a 0 vai ter. Se tiver uma, a 0 vai ter. Sempre vai ter a 0. Aí eu dou um pontinho aqui, ó, e eu consigo ter esse parâmetro aqui, ó, row index. Então ele volta para mim qual é o índice da linha do item selecionado. Olha que legal. E é exatamente o que eu quero saber. Quero saber qual é o índice da linha, qual é a linha que o cara selecionou. Perfeito. Agora com isso em mãos, eu posso apagar. Data grid view ponto rows, que agora é apagar uma linha. Então eu vou no remove. E tem o remove at também, que é o que eu quero usar. Eu vou usar o remove at, porque daí eu passo para ele qual é a linha que eu quero. A linha é a linha selecionada. Pronto. E aí ele sabe qual é a linha que eu quero apagar. Então ele remove a linha que eu quero apagar. E pau! E manda ver. Não vai ter erro. Vamos testar. Vamos testar. Então tá aí, ó. Vamos adicionar o Jorge de novo. Peso dele, qualquer coisa, altura também. Vamos adicionar mais um aqui, o Armando. Vamos adicionar a Ana. O João. Tá bom. Olha lá. Tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ele seleciona também, tá? Dá pra mudar isso. Dá pra fazer ele selecionar um só. Mas por enquanto não importa. Porque sempre vai ter um selecionado. Eu não consigo não selecionar um, pelo menos. Então, aonde tiver marcado o azul ali, tá vendo que a linha, dá pra saber qual é a linha? Porque se fosse marcar a linha mesmo, seria assim, né? Mas não importa. Pelo código que eu fiz, eu vou, por exemplo, apertar excluir e vai apagar a Ana. Apagou. Vai apagar o Armando. Apagou. E assim por diante.
Vai pagar o João, pagou. Vai pagar o Jorge, pagou. Vai pagar... Aí já não apagou, deu até pau, porque eu fiz de propósito, porque não tem linha selecionada, né? Então isso aí precisaria melhorar um pouco o código para não dar esse tipo de erro. Mas agora no momento não é o caso, tá bom? Então é isso aí, ó. É o código que eu acabei de fazer agora, que você viu. Então o que eu fiz aqui? A linha selecionada foi criada para guardar o índice da linha que o usuário clicou. A gente descobriu qual é a linha que o usuário clicou com a propriedade rowIndex. Descobri qual é a célula selecionada e pela célula selecionada eu descubro qual é o rowIndex dela. Retorna o que a gente quer. Aí eu uso o método removeAt, que é do rows, e apago a linha inteira. Pau! Foi. Então chegamos ao fim da nossa aulinha aqui. Só vou comentar algumas coisas finais aqui, tá? Espero que tenham gostado até agora. A gente fez uma coisa rápida para manipular essa primeira manipulação, primeiro contato com o grid. Então, vamos lá. O que a gente vai continuar vendo? Nós vimos o básico para utilizar o Data Grid View, componente muito útil para apresentar dados. E na próxima aula vamos aprender a preencher o grid com um banco de dados e manipular outras coisinhas mais aí do grid. Nos vemos! Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, né? E aguardo vocês na sequência dessa mesma aula, né? Nós vamos continuar falando do Data Grid View e acesso a banco de dados, tá bom? Valeu, muito obrigado, a gente se vê por aí.